Infestação, o início do processo. Muito antes de nos envolvermos em um caso, aliás, muito antes de sequer sabermos que há um caso, diz Lorraine, eventos estranhos começam a acontecer. Eu os chamo de coisinhas grandes. O telefone tocará de maneira estranha. E quando eu o atender, ouvirei vozes, sussurrando ao longe, ou rosnados animalescos, ou efeitos sonoros esquisitos. Mais tarde, quando o caso vem à tona, é provável que escutemos os mesmos sussurros ou efeitos sonoros no local, mal assombrado. Além disso, é provável que outros incidentes perturbadores nos aconteçam antes do encaminhamento de um caso de atividade demoníaca. Por volta de meia-noite, podemos ouvir alguém caminhando em círculos no alpendre da frente, ou andando de um lado para o outro no terraço dos fundos da casa. Então, vamos verificar, é claro, mas ninguém estará ali, embora os passos continuem audíveis. Outras vezes, ouvimos passos subindo às pressas, um lance de escadas dentro de casa, tentando nos assustar. Podemos ver fortes faróis de carro se aproximando pela entrada da garagem, seguidos do som de passos, e então 3 batidas na porta da frente. Contudo, novamente, ao verificarmos, não haverá ninguém à porta e, de repente, não haverá nenhum carro na entrada da garagem. Em geral, estamos sujeitos a ouvir um tumulto lá no escritório de Ed, embora a porta do escritório esteja trancada e os alarmes sonoros não tenham disparado. Podemos estar sentados tranquilamente em casa quando passa uma lufada enregelante de vento, ou ouvimos o farfalhar de roupas como se alguém tivesse acabado de passar por ali. Um gato preto pode entrar caminhando na sala de estar, se sentar e desaparecer, simbolizando um envolvimento demoníaco. 2 noites atrás, Ed foi chamado para tratar de um assunto oficial fora da cidade. Ele teve que viajar para o meio-oeste e fiquei terrivelmente apreensiva quanto à sua segurança. E exatamente às 3 da manhã ouvi um estrondo tremendo, inacreditável, de alguma coisa arrebentando, inclusive janelas quebrando e o tinir de cacos de vidro. O barulho era de fato como se o telhado estivesse vindo abaixo. Eu me levantei e percorri a casa usando uma lanterna, porque a luz desorienta o espírito demoníaco, mas não vi nada. Embora não tivesse acontecido nada físico, aquele estrondo ainda me fazia tremer de medo. Não dá para se acostumar com esse tipo de coisa. Em vez disso, Ed e eu viemos a compreender que essas manobras negativas, como as chamamos, fazem parte de uma estratégia maior, mais abrangente, da entidade demoníaca, estratégia que já está em funcionamento antes mesmo de sermos chamados a intervir. É apenas em retrospectiva, depois de o caso ter sido solucionado, que a relação com esses incidentes perturbadores fica clara. No entanto, o que realmente sabemos de antemão é que alguma pessoa ou família está sendo assediada por um espírito que não quer interferências e fará praticamente qualquer coisa para não ser detectado. À medida que se aproxima o momento em que os Warren se envolverão, em um caso específico, as obstruções e interferências na sua vida tornam-se cada vez mais ostensivas. Se alguém está desesperado por ajuda e envia uma carta, é possível que ela seja entregue no endereço errado. Se alguém tenta telefonar, o aparelho não vai tocar, embora Ed e Lorraine estejam em casa e disponíveis. Mensagens de voz deixadas na secretária eletrônica do casal estranhamente não serão gravadas ou estarão distorcidas por intensa estática. Uma vez que a mensagem consiga chegar aos Warren e eles partam para o local, pode-se esperar que qualquer coisa lhes aconteça no caminho, inclusive colisões de frente com carros fantasma. E, como observa Lorraine, quando vistas de forma isolada, nenhuma dessas obstruções faz qualquer sentido na ocasião. Elas parecem não passar de curiosas coincidências. E repito, apenas depois do fato, quando o quadro total é analisado, é que os atrasos e as obstruções
se mostram parte de uma estratégia mais ampla. Informa-nos o dicionário que estratégia é um meio de superar em astúcia, por truques e artifícios, a fim de obter uma vantagem. O espírito demoníaco provou ser classicamente um mestre estrategista contra o homem, fazendo-se presentes em um instante e desaparecendo no seguinte. Por muito tempo, as complexas manipulações desses famigerados espíritos permaneceram um mistério. No passado, fatos acerca do modus operandi da entidade eram poucos e separados por grandes intervalos. Não dispondo de livros nem instrumentos de detecção, monges e clérigos podiam tão somente manter relatos manuscritos de perturbações diabólicas para o possível uso de futuros historiadores. Agora, contudo, após séculos de pesquisa e investigação, enfim começou a transparecer um padrão para o comportamento demoníaco. Em consequência, o demonologista do século XX, com o auxílio de livros, tecnologia e comunicação de massa, em a mais completa compreensão, até hoje, das estratégias e motivos ostensivos dessas entidades elusivas. Existem 3 estágios distintos da atividade demoníaca, revela Ed: infestação, opressão e possessão. Em alguns casos raros, a morte pode ocorrer como um 4º estágio ou no lugar da possessão, se ninguém é chamado a pôr um fim na atividade do espírito e a perturbação fica livre para seguir seu curso. Então é possível prever que cada estágio ocorrerá na ordem 1, 2 e 3. Durante o estágio de infestação, a estratégia é provocar medo e, desse modo, gerar energia psíquica negativa, o que começa a fragilizar a vontade humana. As crianças Foster vivenciaram o primeiro estágio do fenômeno, a infestação, assim como o Sr. Zellner. O caso com a boneca de pano, Annabelle, também teria que ser classificado como infestação. Embora esses casos não precisassem ter acontecido, eles ilustram que os fenômenos demoníacos não tendem a ocorrer a menos que um indivíduo dê alguma espécie de permissão para que um espírito entre na sua vida. As portas têm que estar abertas para que o fenômeno aconteça, afirma Ed com veemência. Portanto, em termos leigos, o espírito demoníaco não tem livre domínio sobre o homem. Em vez disso, pelo exercício do seu livre-arbítrio, homens e mulheres escolhem abrir a porta para o desconhecido e, então, seguem o caminho sombrio. Como explica Ed, o espírito demoníaco é um espírito que as pessoas não precisam conhecer. Especificamente, é uma questão de necessidade versus vontade. Um fantasma precisa comunicar o seu problema ou faz uma visita na forma de aparição para dar informações que uma pessoa viva talvez tivesse que saber. O espírito demoníaco é diferente. Ele se faz presente porque as pessoas, por meio do próprio livre-arbítrio, querem ou convidam um contato espiritual quando não há necessidade disso. Com relação a isso, aplicam-se 2 leis, a lei da atração e a lei do convite. A premissa da lei da atração, explica Ed, é semelhante atrai semelhante. Dar atenção ao positivo atrai o positivo. Dar atenção ao negativo atrai o negativo. Portanto, pessoas que fazem coisas negativas ou claramente contrárias à natureza estão basicamente fazendo o trabalho do diabo por ele e, de fato, atraem espíritos negativos para junto de si. Eles estão na mesma frequência, por assim dizer. O caso Annabelle é um bom exemplo. Aquelas garotas tinham um vínculo inocente, mas não natural, com a boneca. Essa falta de bom senso foi percebida pelo espírito demoníaco. Uma vez ali, ele passou a atuar e oprimiu as garotas para que consultassem uma médium e acreditassem na mensagem falsa. Em suma, as jovens deram carta branca para que Annabelle entrasse na vida delas.
Se o caso tivesse ido adiante, o rapaz, Cal, correria um risco real de se ferir de forma bem séria. Isso se não fosse morto, e as garotas poderiam ter sido possuídas pela entidade. Como extensão da lei da atração, acrescenta Lorraine, o espírito demoníaco também pode ser trazido como resultado das ações de uma pessoa. Tipicamente, transgressões numerosas e gratuitas do bem, maldades praticadas de maneira voluntária por um homem contra outro, são uma vitória do mal e atuam como um sinal a espíritos negativos. Quando um indivíduo sente satisfação ao cometer atos cruéis e perversos, a vibração do seu corpo se altera, o que resulta em uma aura de cor mais escura que o normal. Assim como um tubarão segue um rastro de sangue, a mudança na aura atrai um espírito negativo para junto da pessoa. A atração também pode ocorrer quando um indivíduo demonstra um lapso ao permitir que o seu autocontrole vacile. Como coloca Ed. Se você não consegue se controlar, então alguma coisa vai controlá-lo. Ódio, ira, desespero, tristeza profunda, embriaguez e uma sensação de inferioridade com tendências suicidas vão atrair o demoníaco em um estalar de dedos. O homem não recebe nenhum buquê do demônio. Esse espírito está ali apenas para promover a destruição dele. Em suma, o espírito demoníaco costuma ser atraído por ações e tendências de pensamento incompatíveis com o bem-estar saudável e positivo. Pela lei do convite, prossegue Ed, a coisa é peça e receberás. Uma pessoa pode deliberadamente invocar o espírito demoníaco por meio de um ritual ou via um canal de comunicação sincero. Esse é um gesto ostensivo e voluntário, que envolve magia cerimonial, encantamentos, sessões espíritas, o uso do tabuleiro Ouija ou rituais profanos, secretos em que o indivíduo voluntariamente convida uma presença demoníaca para junto de si. Realizar um dos rituais costuma ser o primeiro passo em um caminho sem volta. A conjuração pode ser um ato particular, feito na própria casa do conjurador, ou, como é a nova moda, em público, com um dos crescentes cultos de satanismo ou conciliábulos de bruxas de magia negra que defendem tal atividade. Qual é a relação entre bruxaria, satanismo e o espírito demoníaco? Primeiro, vamos entender o que é a bruxaria, responde Lorraine. A Wicca, ou bruxaria, tem 4.000 anos e é normalmente chamada a religião antiga, porque antecede tanto o judaísmo quanto o cristianismo. As pessoas que praticam a Wicca são conhecidas como bruxas de magia branca e veneram a Mãe Terra. Elas manipulam forças naturais para resultados positivos, cura, boa sorte, amor duradouro e colheitas abundantes. Além disso, no entanto, você começa a desviar para a magia cinzenta, a magia negra e o satanismo. É aí que os problemas surgem, porque a bruxaria é uma via de mão dupla e pode ser usada para alcançar fins positivos ou negativos. A magia cinzenta recebe esse nome por causa dos seus efeitos. A bruxa cinzenta lança feitiços e manipula o destino e a sorte das outras pessoas de uma forma que não é nem inteiramente boa, nem totalmente má. Em essência, a magia cinzenta é realizada com o intuito de proporcionar a uma pessoa uma vantagem injusta sobre outra. O verdadeiro problema, porém, está na magia negra e no satanismo. A bruxa de magia negra busca recompensas terrenas, dinheiro, sexo, poder, prestígio ou a ruína de adversários por meio do auxílio expresso de forças diabólicas. Essas bruxas podem recorrer a demônios e diabos menores durante os seus rituais. Já os satanistas recorrem à hierarquia satânica, Astaroth, Belzebu e até Lúcifer para interceder em seu benefício. Para garantir poder e efetividade, as bruxas de magia negra trabalham associadas a espíritos demoníacos específicos, ao passo que o satanista vai até o fim
e venera Satã como um deus. No passado, os rituais negativos envolviam tudo, desde o assassinato de bebês até pactos com o próprio diabo. Nos rituais mais extremos, os celebrantes viravam a Bíblia de cabeça para baixo e urinavam nela, começando em seguida uma marcha em sentido anti-horário, formando um círculo mágico, enquanto entoavam blasfêmias, renúncias a Deus e submissão ao outro senhor, Satã. Valendo-se de rituais profanos, os satanistas e as bruxas de magia negra são capazes de invocar espíritos demoníacos específicos e ordenar que cometam atos que tragam benefícios tanto pessoais quanto para o grupo, observa Ed. Dinheiro, prestígio, conquistas sexuais, riquezas materiais, enorme poder pessoal e a queda de adversários por meio de feitiços e maldições podem ser alcançados pela intervenção de forças espirituais inumanas. No entanto, o espírito demoníaco é um agiota e ele não apenas cobra antes que você esteja preparado. Ele quer o pagamento em dobro por aquilo que dá. Em última análise, ele quer a sua alma. É por isso que feiticeiros, bruxas de magia negra e satanistas acabam pagando um alto preço, talvez um preço eterno, por aquilo que fazem. Hoje em dia, indivíduos solitários que realizam ritos, extraídos de livretos comprados em bancas de jornal, podem não estar preparados para a realidade aterradora em geral, destinada a encontrá-los por meio daquilo a que Ed chama lei cósmica. Foi isso que aconteceu no caso Foster, diz Ed. O verdadeiro início do caso teria que ser identificado como o dia de Natal de 1977, quando a mãe colocou um livro de conjurações debaixo de uma árvore de Natal. Acredite se quiser, há um grande simbolismo aí. Assim, ela fez o convite básico para que o espírito demoníaco entrasse na casa dela. Seja como for, foi Meg quem deu a permissão. Se ela tivesse devolvido o livro ou o jogado fora, nenhum dos incidentes insólitos teria acontecido. No entanto, pela própria livre vontade, Meg realizou os rituais formais de convite que colocaram o processo em movimento. Quando nem a lei da atração e nem a lei do convite atuam, então a infestação espiritual de uma casa já deve ter ocorrido antes de os novos moradores se instalarem. Isso aconteceu no caso Amityville, por exemplo, no qual a família Lutz caiu em uma armadilha sobrenatural. Curiosamente, os Warren afirmam que essa é a forma pela qual a maioria das pessoas comuns entra em contato com fenômenos espirituais inumanos. Não obstante, mesmo em uma casa infestada, nem todas as pessoas estarão vulneráveis à interferência negativa. Uma pessoa feliz e equilibrada, diz Lorraine, teoricamente bloqueia a entrada de forças negativas com a sua disposição positiva. Por outro lado, assim como uma mosca é atraída para o papel pega-mosca, uma pessoa melancólica e deprimida em uma casa infestada é quase que uma garantia de problemas. Na maioria das vezes, porém, o fenômeno é convidado para a vida de alguém pela permissão dada para que os espíritos entrem. De que maneiras essa permissão pode ser dada? Pela abertura de canais de comunicação que deveriam permanecer fechados, responde Ed. Tabuleiros Ouija, sessões espíritas, cerimônias de conjuração, rituais com velas, instrumentos de escrita automática são portas que se abrem para o sobrenatural e, mais comumente do que se pensa, levam por um caminho de infortúnio, terror e ruína. O tabuleiro Ouija já provou ser uma famigerada chave mestra para o terror, mesmo quando a intenção da comunicação é de natureza absolutamente positiva, ressalta ele de forma enfática. De todos os casos a que atendemos, 4 em cada 10 envolvem indivíduos que contataram espíritos inumanos pelo uso de um tabuleiro Ouija. Fui uma das poucas pessoas que examinaram os registros oficiais do caso,
retratado no livro O Exorcista, aquele caso que, a propósito, aconteceu a um garoto, não a uma garota. Ocorreu em 1949. E sabe como ele começou? Com o uso de um tabuleiro Ouija. Em si mesmo, o Ouija não é nada, acrescenta Ed. Não passa de um pedaço de papelão prensado com o alfabeto escrito nele. O mesmo efeito pode ser obtido com uma taça de vinho emborcada sobre uma mesa encerada, como se costumava fazer na década de 1930. Porém, em qualquer um dos casos, é um meio de comunicação. Outras palavras, o problema é para que se usa o objeto. Quando você usa o tabuleiro Ouija, dá permissão para que qualquer espírito desconhecido se comunique. Você abriria a porta da frente da sua casa e deixaria entrar qualquer um que o quisesse? É claro que não. Porém, é exatamente isso que está fazendo em nível sobrenatural. São raríssimas as ocasiões em que Lorraine e eu encontramos alguém que tenha tido uma experiência verdadeiramente positiva ao usar o tabuleiro Ouija. Que um espírito angelical positivo tenha vindo a um tabuleiro Ouija com uma genuína mensagem precognitiva. Como já dissemos muitas vezes, antes que a maioria dessas atividades ocorra, é preciso que se abram as portas. O tabuleiro Ouija é uma maneira de fazer isso. O mesmo problema acontece com sessões espíritas, observa Lorraine. Quando pessoas comuns se envolvem em comunicações com entidades espirituais, simplesmente não há qualquer garantia quanto a quem ou o que está se comunicando do outro lado. A comunicação às cegas é a oportunidade perfeita para um espírito enganador entrar na vida de indivíduos crédulos. Mas é impossível fazer contato com amigos e parentes que já se foram? Se você tem 6, 8, 10 pessoas concentrando a mente na comunicação com os espíritos, diz ela, então há uma enorme probabilidade de que a comunicação aconteça. Mas ainda assim, você não sabe com o que está se comunicando. Geralmente, as informações podem ser verificadas por uma única pessoa à mesa. Contudo, como saber que as informações não foram transmitidas ao indivíduo por um espírito negativo, através da telepatia, antes de a pergunta ser feita? Além disso, nem toda pessoa que falece fica necessariamente presa à Terra e à disposição para se comunicar com você. A fim de se conduzir uma sessão espírita de forma adequada, você deve primeiro ter uma razão muito boa para isso. Deve ter consigo um médium profissional experiente que venha por recomendação de uma organização de pesquisa psíquica de boa reputação. Um clarividente local bem intencionado, mas ingênuo, ou um médium amador podem fazer contato com espíritos, mas não conseguirá necessariamente discernir se o espírito em questão é bom, mau ou indiferente. Nesse caso, tomo a dizer, você não sabe de fato com quem está falando. Outro ponto, uma sessão espírita deve ser realizada durante o dia. Em geral, espíritos humanos têm a mesma capacidade de se comunicar durante o dia, explica Lorraine. Sessões espíritas realizadas à noite muito comumente trazem espíritos humanos negativos ou espíritos demoníacos, às vezes porque o indivíduo que está realizando a sessão já foi oprimido, de antemão, a fazê-la nas horas de escuridão. Quantas vezes você já ouviu falar de mesas de sessões espíritas se erguendo no ar e se movendo pela sala? Fantasmas não têm o poder de erguer mesas, ainda que o quisessem. Apenas duas coisas poderiam fazer isso: um espírito inumano ou, o que é mais provável, a energia psíquica gerada pelas pessoas sentadas ao redor da mesa. A questão é, se você tem uma necessidade real de se comunicar com LP outro lado, isso deveria ser importante o suficiente para você buscar a ajuda de um especialista autorizado. Do contrário, terá problemas se não tomar cuidados que devem anteceder uma sessão espírita. Uma vez dada a permissão, quer por meio da lei do convite ou da lei da atração,
resta verificar se a infestação de fato ocorreu. Em caso afirmativo, os Warren dizem que isso será normalmente notado como um aumento gradual de pequenos incidentes ao longo de um período de semanas ou até meses. Durante a infestação, a estratégia do espírito demoníaco é causar medo por meio de incidentes com fenômenos inexplicáveis, conta Ed. A atividade prevalecerá sobretudo durante as horas de maior abertura psíquica da noite, entre 21 horas da noite e 6 horas da manhã, com o pico ocorrendo entre 1 hora da manhã e 5 horas da manhã. Os primeiros incidentes da atividade tenderão a acontecer exatamente às 3 horas da manhã. Esse horário simbólico, o meio-dia do dia demoníaco, é escolhido como um gesto de zombaria, porque está em direta oposição ao horário tradicional da morte de Jesus. Ocorrida a infestação inicial, os fenômenos vão tender a irromper a qualquer horário após o pôr do sol. Se o espírito infestador puder absorver energia durante as horas claras do dia, a atividade também poderá ocorrer durante esse período, embora em menor grau. No entanto, ao longo dos estágios iniciais da infestação, o espírito, em geral, faz tremendos esforços para disfarçar a sua atuação, acrescenta ele. Não é do interesse do espírito infestador ser descoberto prematuramente. Portanto, a atividade não chamará muita atenção enquanto o espírito se estabelece. Em geral, as pessoas ignoraram os fenômenos implausíveis, considerando-os acasos inesperados, coincidências ou ilusões naturais. No máximo, a atividade insólita será atribuída à psicocinese ou à atuação de espíritos humanos atormentados. Na maioria das vezes, esse julgamento está correto. Porém, naquelas raras situações em que há forças inumanas negativas por trás da atividade, a atuação de uma inteligência sinistra aos poucos ficará evidente. Visto que o caso Foster ilustra o estágio de infestação na sua forma mais fácil de ser reconhecido, vale a pena dedicar algum tempo à análise mais detalhada do caso. Para começar, diz Ed, não houve nenhuma materialização, antes, durante ou depois do caso, de um espírito humano preso à Terra. Em vez disso, os fenômenos exteriores refletiam a intervenção de um espírito inumano, uma vez que um fantasma não teria sido capaz de provocar a maior parte das estranhas ocorrências. Além disso, não havia nada de aleatório com relação à atividade. Na realidade, em vez de ser uma manifestação de dissipação fortuita de um fantasma, aquela atividade era dinâmica e orientada a um objetivo, o que sugere uma estratégia negativa. Além disso, a atividade despertou muito medo. Esse é um sinal claro de uma presença demoníaca, porque espíritos inumanos precisam do medo para se manifestar, ao passo que os fantasmas não. Os fenômenos violentos perniciosos, no caso Foster, tinham o intuito de assustar. Isso ficou evidente quando Meg me disse: quanto mais medo eu sentia, mais alta ficava a barulheira aqui embaixo. Percebe? Apenas quando o indivíduo nota que alguma coisa estranha está acontecendo é que os fenômenos começam a ficar assustadores. Neste caso, Meg sentiu um toque gelado. Então, o cabelo foi puxado. E depois, ela toda foi puxada. Tudo isso por uma mão invisível. Passos também foram ouvidos, levando as crianças a presumir que havia uma presença física na casa. Elas também passaram por uma rodada apavorante de móveis se quebrando, sussurros mágicos e a manipulação do rádio, das luzes, dos relógios, das torneiras e da temperatura nos cômodos. Até mesmo o cão surdo reagiu à presença. Ademais, a adolescente mencionou ter visto uma forma escura pelo canto do olho. Isso estaria correto, de acordo com os Warren, porque o olho físico é feito para ver imagens naturais. Imagens sobrenaturais costumam ser detectadas pela visão periférica. A forma em si era provavelmente a dos primeiros estágios da materialização do espírito em uma massa negra, comenta Ed. À medida que a garota liberava cada vez mais energia psíquica negativa,
o espírito recebia os recursos de que precisava para se manifestar. Mesmo no estágio da infestação, há um método na loucura, observa Lorraine. O pássaro fantasma que cantava à noite na árvore que já não existia do lado de fora da janela dos pais era um prenúncio de que eventos calamitosos estavam por vir. Quando os fenômenos de fato ocorreram, a tendência era que se manifestassem em séries de 3. As luzes foram apagadas 3 vezes antes que a garota sentisse o toque da mão gélida. O relógio no quarto da garota estava 3 horas adiantado. O relógio no quarto do menino estava 3 horas atrasado. O cabelo da garota foi puxado não uma, mas 3 vezes. Fenômenos que ocorrem em sequências de 3 constituem uma assinatura da atuação demoníaca, ressalta Ed. Normalmente, a primeira coisa que acontece em um caso de infestação é o som de 3 batidas na porta. Não haverá ninguém ali, é claro, pelo menos ninguém visível. No entanto, por que o uso do número 3 pelo espírito demoníaco? O 3 é usado como um sinal, responde ele. O 3 é usado propositadamente como um insulto, para zombar da Trindade. No entanto, o 6 é o número do diabo. Ações demoníacas, em regra, vão acontecer em grupos de 6, de modo que fique absolutamente claro que os fenômenos não foram aleatórios, mas premeditados. Quando as crianças Foster correram para fora de casa, elas sentiram uma força maléfica que diminuiu quando estavam embaixo do poste de luz da rua. Esse é outro fato significativo para os Warren, porque forças negativas mostram-se incapazes de agir em um ambiente iluminado. Não é por coincidência que esses espíritos são conhecidos como espíritos das trevas. Além disso, os pássaros que piavam selvagemente estavam em atividade apenas à esquerda. Em outros casos que Ed e Lorraine investigaram, pássaros que guincham à noite à esquerda costumam ser encontrados no chão, mortos, na manhã seguinte. Como fica evidente no caso Foster, a atividade de infestação não ocorre como uma investida rápida e ostensiva. Em vez disso, os fenômenos começarão com 3 batidas agourentas à porta, ou passos serão ouvidos pela casa. Pode haver um barulho de algo raspando ou arranhando dentro das paredes. Pontos estranhamente quentes ou frios serão detectados em certas áreas. Um cômodo ou local específico da casa causará repulsa ou parecerá assustador. Sons de sussurro ou de uma respiração pesada poderão ser ouvidos por qualquer pessoa presente. E, acima de tudo, o indivíduo que está em um ambiente infestado sentirá constantemente que há outra presença ali. Essa sensação de uma presença no local aumentará a tal ponto que a família pode começar a acordar em horários específicos da noite ou precisamente às 3 horas da manhã. Durante o estágio da infestação, com o passar do tempo, coisas começarão a acontecer. Guinchos de filhotes de animais talvez sejam ouvidos, vindos daquele cômodo assustador. O barulho de algo raspando ou arranhando dentro das paredes mudará para batidas, pancadas leves, e mais tarde em golpes pesados e surdos. Peças serão pregadas com o objetivo de despertar fúria. Eletrodomésticos vão começar a funcionar sozinhos. O telefone vai tocar, mas sem que haja ligação nenhuma. A campainha da porta da frente soará ao mesmo tempo em que se ouvirão batidas na porta dos fundos. Ninguém vai estar atrás de nenhuma das portas. Outra indicação de uma presença inumana é a movimentação insólita de objetos, diz Lorraine. Um copo de cristal pode cair no chão sozinho, mas ele não vai quebrar. Vai quicar. A comida no fogo não cozinha. A água em que é mergulhada a louça para lavar congela. Chaves não vão abrir fechaduras. Maçanetas não vão girar, prendendo a pessoa no porão ou no banheiro. Outras vezes, as coisas simplesmente não permanecem onde foram deixadas. Não importa quantas vezes os objetos sejam recolocados no lugar. Tudo isso, é claro, exige demais não apenas da paciência, mas da sanidade do indivíduo. No entanto,
Os efeitos psicológicos não são um elemento desse estágio, embora a atividade estranha possa provocar certa ansiedade e muita preocupação. A mente do indivíduo ainda não foi invadida, como ocorre na opressão. Crianças, em especial as bem pequenas, são muitíssimo vulneráveis à atividade inumana, mesmo no estágio da infestação. É bastante comum que bebês de 1 ou 2 anos de idade, em uma residência infestada, acordem gritando, completamente aterrorizados. O espírito demoníaco não sente nenhum remorso em assediar um bebê. Uma pessoa que esteja alerta e que fique desconfiada e consiga identificar os primeiros mecanismos dos fenômenos demoníacos deve procurar ajuda na mesma hora, antes que os eventos avancem para um nível mais pessoal e então saiam completamente do controle. Uma pergunta que as pessoas costumam nos fazer, diz Lorraine, é: como vocês sabem que existe um espírito inumano em uma casa? A resposta é que quando um espírito demoníaco inumano está presente, você sabe que ele está ali, mesmo antes dos seus 5 sentidos começarem a perceber o fato. O 6º sentido já está absolutamente ciente daquela presença. Quando entrevistamos pessoas com relação a esses espíritos, o mais comum é que digam: tive uma horrível sensação de morte à minha volta, ou dava para sentir o mal naquele cômodo. Quando você está em um ambiente espiritualmente infestado e os seus 5 sentidos entram em ação, você verá, sentirá e ouvirá coisas claramente horrendas ou anormais. Mas mesmo isso não é suficiente para o espírito, prossegue ela, porque essa coisa tem que fazê-lo ter medo dela. Assim, o tumulto assustador que ela promove é parte da estratégia. É bem verdade que, nos primeiros estágios da infestação, os fenômenos serão ambíguos. O levitar de uma xícara de chá pode ser causado por PK ou por um fantasma. E o espírito demoníaco sabe que isso será chamado de poltergeist, em vez de ser referido como aquilo que é de fato. O espírito deliberadamente se esconde atrás da ambiguidade, a fim de se estabelecer. Portanto, não se olha apenas para os fenômenos observáveis. Você não pode apontar para qualquer xícara de chá que esteja levitando e dizer: "Ahá, é um fenômeno demoníaco." É preciso ver também a complexidade proposital e dirigida que acompanha a perturbação. A atividade assume um padrão cheio de significado, o que, a princípio, parece ser uma sequência curiosa de acontecimentos, acaba por se revelar, após o seu estudo, um conjunto de eventos integralmente vinculados um ao outro, algo diferente de coincidências e atividades arbitrárias e aleatórias. Embora o horror vivenciado durante a infestação já seja terrível, ele é tão somente uma preparação para o pandemônio que tende a ocorrer no estágio seguinte. Ainda que as perturbações durante a infestação sejam inquietantes, irritantes ou assustadoras, durante a opressão, o espírito começa a assumir o controle e a usar todo o poder maligno que tem à sua disposição. Como coloca Ed, durante a infestação você tem um problema. Com a opressão, você tem um verdadeiro transtorno. Opressão. A estratégia revelada. A infestação significa basicamente que uma casa está mal assombrada. A opressão significa que os espíritos que assombram a casa estão tentando subjugar as pessoas que vivem ali. Em nível prático, portanto, um assunto que os Warren enfatizam nas suas palestras é o dos fenômenos de opressão. E eles o fazem porque a infestação de uma casa por espíritos pode ter ocorrido sem que fosse percebida ou pode estar em curso sem que seja reconhecida. E a primeira vez que se nota algum problema é quando a opressão já teve início. Durante a infestação, a estratégia demoníaca é causar medo a fim de destruir a força da vontade humana. Durante a opressão, o espírito já estabelecido ali
tende a lançar um bombardeio de fenômenos inacreditáveis ou iniciar um ataque psicológico furtivo destinado a dominar completamente a vontade da vítima. O principal objetivo na opressão demoníaca, diz Ed, é fazer com que o indivíduo perca o controle ou demonstre um lapso momentâneo na sua livre vontade, o que abre a porta para que ocorra a possessão. A estratégia do espírito infestador neste estágio é começar a provocar fenômenos tão terríveis e desnorteadores que praticamente destroem a vontade e a tolerância da pessoa. No entanto, essa atividade desenfreada e anormal é uma distração. A ocorrência de fenômenos em duas frentes, a física e a psicológica, enfraquece e desorienta a vítima ao mesmo tempo em que leva suas emoções ao limite. Além disso, para piorar as coisas, se uma ou mais entidades foram bem-sucedidas durante a infestação, então outros espíritos ainda mais poderosos podem entrar em cena e, nesse ponto, os fenômenos que já eram ruins ficam piores e daí passam a ser terríveis. O autocontrole é essencial neste estágio, pois uma vez iniciada a destruição sistemática da vontade, a atividade não vai cessar, até que alguém a faça parar. A percepção do problema é crucial, porque a atividade aos poucos crescerá até se transmutar gradualmente em um completo caos. A estratégia de opressão pode ser resumida de forma mais acertada a isto. O espírito demoníaco procura desumanizar o indivíduo. Por todos os meios, ele tenta reduzir um ser humano, de modo ostensivo ou velado, ao seu estado mais degenerado. Escritores religiosos há muito reconheceram esse fato e, em consequência, dividem a estratégia da opressão em dois tipos: a interna, pela mente, e a externa, pelos sentidos. Uma constitui um fenômeno psicológico, a outra, físico. A opressão externa é uma ocorrência passível de observação. Um espírito negativo interage com o mundo físico para provocar fenômenos ilusórios ou assustadores. Neste estágio, afirmam os Warren, a pessoa pode ver e sentir a atividade. Não há como confundi-la, ressalta Lorraine. Força bruta é usada para aterrorizar uma pessoa ou família. Enlouquecido por natureza, o espírito demoníaco dirige a sua fúria à destruição material ou ao ataque a pessoas. Em alguns casos, haverá pistas sutis de uma presença espiritual. Em outros, um completo rompante de ira. Porém, em praticamente todos os casos que examinamos, os espíritos que infestam a casa de fato manipulam o ambiente físico em alguma medida. Que tipos de coisas acontecem com pessoas que deparam com fenômenos espirituais inumanos? A que intensidade a opressão pode chegar? Quando Lorraine e eu somos chamados a atuar em um caso em que esteja acontecendo opressão externa, diz Ed, há invariavelmente um imenso terror envolvido. O ataque, e é isso que costuma ser, atinge a família em nível natural e sobrenatural. Quanto aos tipos de coisas que podem acontecer, em geral, os 5 sentidos da vítima serão saturados com a percepção de fenômenos assustadores ou repulsivos, odores nauseantes, gemidos macabros, gritos apavorantes, batidas, pancadas leves e fortes, respiração pesada e sussurros mágicos, passos sem corpo, rápidas alterações de temperatura em um cômodo, visões horripilantes e assim por diante. Quando uma perturbação realmente avança, digamos para o que chamamos de assédio diabólico, então se observam fenômenos como materializações, desmaterializações, teletransportes, levitações de pessoas e objetos, sensações de estrangulamento ao redor do pescoço, braços que são agarrados por trás, cortes, queimaduras, talhos, feridas, súbitas doenças críticas, dores de cabeça torturantes, vulgaridades e blasfêmias escritas nas paredes por mãos invisíveis, irrupções espontâneas de fogo, vozes inumanas falando ao telefone,
faces demoníacas aparecendo na tela da televisão. Tudo o que você puder imaginar, eu já vi. Às vezes, as vítimas são mantidas prisioneiras dentro da própria casa, enquanto são sistematicamente subjugadas e até mortas por forças inumanas e maléficas. Em termos mentais, o cérebro ficará sobrecarregado. Em termos físicos, o corpo ficará exaurido. E em termos emocionais, a pessoa ou família ficará arrasada, prostrada. É nesse ponto, quando a atividade se toma absolutamente insuportável, que a vítima é acordada às 3 da madrugada por uma entidade vestida de preto, de pé, ao pé da cama, dizendo para a pessoa parar de resistir. Isso é terror, é opressão. Vejamos um bom exemplo, diz Ed. Todo ano, milhões de norte-americanos mudam de residência e um número significativo deles passa a morar em casas onde existe a possibilidade de um espírito dormente ser ativado. Foi isso o que aconteceu aos Carlson. Os Carlson, um casal feliz na casa dos 30 anos, comprou uma antiga hospedaria aqui na Nova Inglaterra. Era uma bela residência antiga, como que tirada de uma ilustração da Currier and Ives, empresa de impressões de litografias que funcionou entre 1834 e 1907, e para a qual se mudaram em uma sexta-feira santa. Agora, Nathan Carlson viajava e ficava fora durante a semana, mas a esposa dele, Alexandra, ficava em casa o tempo todo para cuidar do bebê e da filha mais velha do casal. Pouco tempo depois da mudança, a senhora Carlson e a filha começaram a ouvir passos no primeiro andar, onde, no passado, os hóspedes costumavam ficar. Durante a tarde e já noite adentro, elas ouviam passos arrastados de botas se movendo pelo piso acima delas. O padrão do som era sempre o mesmo. A irmã mais velha da senhora Carlson, que morava ali perto, às vezes passava a noite na casa e ajudava a cuidar das crianças, enquanto o Sr. Carlson estava fora. A filha e a irmã da senhora Carlson dormiam no primeiro andar e também ouviam aqueles passos. Os Carlson também tinham quartos localizados em outro ponto da casa para os funcionários rurais da propriedade que viviam ali, e esses homens ouviam passos fazendo círculos em volta de sua cama. Na verdade, enquanto a senhora Carlson dormia à noite, ela era acordada pelos espíritos da casa, que chegavam a puxar os cobertores da cama enquanto ela estava deitada ali. Mais tarde, ela descobriu que a mesma coisa acontecia aos funcionários rurais da propriedade, o que explicava por que os homens em geral se demitiam pouco depois de serem contratados. Por fim, os fenômenos de infestação evoluíram para sussurros, que podiam ser ouvidos atrás de portas fechadas. No entanto, quando a senhora Carlson e sua irmã mais velha verificavam o cômodo de onde vinham os sussurros, nunca havia ninguém ali. Embora aqueles espíritos projetassem palavras, em geral, audíveis o suficiente para serem percebidas, as mulheres nunca conseguiam identificar a língua que estava sendo falada. Às vezes, essa língua misteriosa, ouvida em casas infestadas, acaba sendo tão somente o inglês dito de trás para frente. O tempo passava e o tormento prosseguia. Depois de arrumar a casa, enfeites e outros pequenos objetos nunca estavam exatamente onde a senhora Carlson os havia deixado. À noite, do lado de fora da casa, viam-se luzes acesas no sótão, embora não houvesse eletricidade lá em cima. Um dia, enquanto pintavam um quarto, a temperatura caiu de repente e ela sentiu uma mão tocar o seu ombro. A senhora Carlson disse ter ficado tão furiosa que atirou a brocha de pintura na direção em que ela acreditava estar a entidade e gritou: "Não sei quem você é ou o que quer, mas não vai me pegar." A senhora Carlson, é claro, contava ao marido sobre tais perturbações. Entretanto, o Sr. Carlson, nunca tendo vivenciado os sons ou os fenômenos, não dava importância, dizendo à esposa que eram rangidos de casa velha.
Isso faz parte da estratégia do espírito demoníaco, é claro, direcionar os fenômenos a pessoas específicas, enquanto outras não vivenciam nada. Em geral, a opressão se concentrará em um ou talvez dois membros do grupo familiar. Realmente não importa se o espírito já estava nas dependências quando a casa foi comprada, ou se as crianças o trouxeram ao usar um tabuleiro Ouija. Se há um espírito negativo lá, ele vai atormentar alguém. Normalmente, a entidade escolherá a pessoa mais vulnerável, em termos psicológicos, ou alguém que passe a maior parte do tempo sozinho na residência. Não é preciso dizer que, em geral, essa pessoa é a dona de casa. 4 em cada 5 casos de opressão e possessão que investigamos envolvem mulheres. O espírito demoníaco acha mais fácil oprimir mulheres, porque elas são geralmente mais abertas e sensíveis que os homens, além do fato de estarem fisicamente no cenário em que o espírito infestador está ativo, enquanto o marido está fora, trabalhando. O motivo por que o espírito demoníaco escolhe uma pessoa é óbvio. 2 pessoas poderiam comparar as experiências e reconhecer uma influência externa. Por outro lado, uma única pessoa não tem meios de provar o que está acontecendo. Sentir o tapa leve de uma mão invisível no ombro, ouvir bater a porta de um cômodo vazio, encontrar um anel de casamento no fundo do vaso sanitário, podem ser experiências um tanto perturbadoras, mas não indicam nada sobrenatural. Assim, para evitar a ridicularização, a pessoa não fala sobre o problema. Em vez de nós 2 problemas a partir de um, o indivíduo oprimido simplesmente internaliza a experiência. No entanto, mais cedo ou mais tarde, surge a dúvida com relação a si mesmo, e a pessoa começa a questionar a própria sanidade. Ela não consegue encontrar a origem das buzinas de automóveis que ecoam na sala de estar à noite. Ela não vê ninguém atrás de si depois de sentir um puxão nos cabelos. Não consegue encontrar nenhum animal morto que explique o odor repugnante que se faz sentir depois do pôr do sol. Estou de lato vivenciando isso? A vítima pergunta a si mesma, com honestidade. Naturalmente, o espírito opressor tira proveito da dúvida que criou, passando a alimentá-la até que a pessoa já não saiba se está indo ou voltando. É por isso que os fenômenos são considerados uma distração. Eles são produzidos para desestabilizar a vítima. Portanto, na opressão, a individualidade é intencionalmente atacada por uma força externa, e se a vítima começa a perder o controle, então está a um passo da possessão. O objetivo, é claro, da entidade inumana possessora. No caso Carlson, continua Ed, fenômenos de opressão externa ocorriam quase que todo dia, visto que a infestação já havia ocorrido na casa muito tempo atrás. As torneiras da cozinha e do banheiro se abriam de repente, com força máxima e ao mesmo tempo. Ouviam-se batidas incessantes nas janelas, portas se entreabriam e sempre havia os passos de botas e movimentação de pessoas andando no andar de cima. Uma verdadeira casa mal assombrada. Em algumas ocasiões, a senhora Carlson ouvia 3 batidas na porta da frente, sinal convencional de uma presença inumana. Contudo, sempre que ia até a porta, não havia ninguém ali. No primeiro andar, um visitante relatou ter visto uma cobra no peitoril da janela depois de ouvir 3 batidas leves na janela. Porém, não existia nenhuma árvore próxima pela qual o réptil pudesse ter subido. Certa vez, ao ouvir o som de 3 batidas, a senhora Carlson também escutou a porta da frente abrir e fechar em seguida, ao que se seguiu um barulho de passos pesados de botas no andar de cima. Agora eu o peguei, pensou ela. Com toda a coragem que tinha, a senhora Carlson subiu as escadas, armada com a pistola do marido,
e verificou cada cômodo sistematicamente, determinada a encontrar o odioso intruso. Mas, é claro, não havia ninguém visível ali. Como acontece com tanta frequência quando o demoníaco está envolvido, ela foi tapeada. Entretanto, prossegue Ed, esses foram basicamente pequenos incidentes se comparados às ocorrências trágicas e sinistras que se seguiram depois. Enquanto viviam na casa, os Carlson tiveram outro filho. Uma noite, quando a senhora Carlson e uma empregada da fazenda assistiam à televisão na sala de estar, elas ouviram de repente uma explosão fortíssima, tremenda. Ao se levantarem de um salto para ver o que era, pensando que a caldeira tivesse explodido, encontraram a porta do quarto do bebê aberta, estourada com violência. Objetos ainda sacudiam e vibravam quando elas chegaram, e a temperatura dentro do cômodo era igual à de uma câmara frigorífica, disse a mãe. O bebê nasceu prematuro e até poucas semanas antes havia ficado em uma incubadora no hospital. Embora os espíritos da casa tivessem evidentemente tentado matá-lo, o bebê conseguiu sobreviver à experiência. No entanto, quando o menininho tinha 3 anos, a senhora Carlson fez outra descoberta surpreendente. Um dia, ao passar pelo filho, ele de repente soltou um grito alto e estridente. "Você pisou em Beatrice", disse ele à mãe, com muita clareza, sendo aquele um nome sofisticado demais para uma criança de 3 anos conhecer e mais ainda pronunciar. A senhora Carlson colocou de lado as roupas para lavar que estava carregando e perguntou à criança quem era Beatrice. "Ela é minha amiga", respondeu o menino. "Ela me diz o que fazer." A senhora Carlson então pediu ao filho que perguntasse a Beatrice quem ela era. O garotinho perguntou e, depois de aguardar poucos segundos pela resposta, ele disse à mãe: "Beatrice me mandou dizer a você que ela é uma bruxa."